Pam, pam. Olá, pessoal, vamos chegando, começando mais uma live. Hoje dia 8, né? Hoje é dia 8? Acho que é, né? Rapaz, esse negócio de pandemia. Pandemia, você fica sem saber que dia da semana é, que dia, número. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira. Muito bem. Hoje nós temos um grande bate-papo que, pô, é um dos bate-papos mais prazerosos que eu vou ter, porque é falar de rádio, né? Nós vamos falar com o Papa. Nós vamos falar com o nosso querido Marcelo Braga, que já está na área como sempre, pontualíssimo, né? Ele falou que é 7 ele tá. Fala, meu querido irmão Marcelão. Ô, Filipão, como é que você tá, irmão? Tudo lindo? Animado Como é pra que... hoje? Hoje tem jogão, que eu tô ligado, né? Vamos pular essa parte. Eu quero saber o seguinte, os botafoguenses estão com quem nessa história? Adivinha? Hoje é Nense, meus amigos flamenguistas, me desculpa, mas hoje é Nense. Bom, eu não tô com muita expectativa, não, mas o que vier é lucro. É melhor não ficar mesmo. É melhor não ficar mesmo. É desigual, mas é desigual, né? É desproporcional. É desproporcional. Eu não vou falar que é outro patamar, senão vou dar moral para os mulambos. Então, meu querido, antes de mais nada, muitíssimo obrigado de você estar aqui com a gente para bater esse papo. Pô, Filipão, né? uma honra com você é um querido amigo de muitos anos. Eu vou falar o tempo aqui, porque são quase 30 anos, a gente começou cedo, né? É verdade. Menino. Então, por isso, para mim é um prazer conversar sobre rádio ainda mais. E com você, espetáculo. Estou super feliz. Eu vim de lá pequenininho. Então é o seguinte, nós não podemos fugir à regra, nós vamos ter que, infelizmente, aqui a gente assumir a nossa idade, voltar no tempo, né? E eu começar lhe perguntando o seguinte, como é que o rádio entrou na vida do Marcelo Braga? Pô, Filipão, é uma coisa meio improvável, ainda que não seja absurda, ela era mais ou menos improvável. Eu tocava na noite como DJ, eu era menino, meu pai tinha que me autorizar, inclusive formalmente, para eu poder tocar na noite, porque eu não tinha idade, eu não tinha 18 anos para tocar na noite, né? Então ele me autorizava e eu tocava. Isso lá em Brasília, tá? Eu morava em Brasília nessa época. E tinha uma turma na época, a Rádio Manchete, que era a rádio número 1 em Brasília e tal, que frequentava a balada lá onde eu tocava. E aí um deles, chama-se Cadu, que é um querido amigo ainda hoje, ele adorava o som que eu fazia lá na boate. Um dia ele me chamou e disse assim, Marcelo, você não quer fazer isso aqui, mas um programa? Né? Eu falei, pô, claro que sim. Então eu passei a ser um produtor do programa, eu tocava ao vivo e ele apresentava. Em pouco mais, Felipe, assim, de 15 dias, 20 dias, ele foi mandado embora. Aí eu falei, bom, o programa tem 3 semanas e já acabou, né? Que o cara que fazia o programa saiu. Mas aí o diretor da rádio disse assim, não, eu vou botar outro cara para apresentar o programa e você segue produzindo. Assim foi. Só que o cara que assumiu a locução, ainda hoje também, o Luciano, querido amigo, foi locutor, fazia a Voz do Brasil, enfim, um querido também, mas ele não falava inglês. Como as músicas eram todas, e artistas eram todos em inglês, o que acabava acontecendo é que ele pedia para que eu falasse. E eu morria de vergonha, falei, puta, não quero falar não. Mas não, tem que falar. Eu falei, então tá bom, então eu vou falar. E comecei a falar. O diretor da rádio ouviu e disse assim, pô, tu tinha que ser locutor, pô. Aí eu falei, será, bicho? Não, você tinha que ser locutor. E foi assim. Aí eu virei locutor, depois virei programador da rádio, era locutor e programador, enfim, e assim foi. Mas que grata pela noite, começou pela noite. Uma grata fatalidade. Comigo foi parecido também, foi fatalidade mesmo. O cara totalmente. Perguntando assim do lado, você não quer tentar? Eu falei, uai. Ou não estou tendo nada para fazer, vamos lá, né? Aliás, então, você talvez conheça, Filipão, desculpa te interromper, talvez até você conheça esse diretor que me deu essa primeira oportunidade, que eu até chamo ele de chefe até hoje, que é o Álvaro Wolff, que foi da Crowley muitos anos. Sim! Né? Foi o Álvaro, ele pode contar essa história depois pra gente. Nós temos que fazer uma live com ele para falar. Eu vou dar um pulo, porque eu sei, então, começou em Brasília, né? Eu não sei se depois você foi para o Rio de Janeiro, você voltou para o Rio. Eu vou para o Rio, aí sim. Eu vou para Portugal, volto para o Rio. Eu vou dar um pulo porque eu vou te dizer, com certeza eu não vou conseguir falar com você tudo que eu quero falar em 1 hora, não vou falar. Então eu vou ter que dar umas decepadas aqui nos negócios, porque a oportunidade de aproveitar
a experiência, a visão desse camarada aqui, eu tenho que ser sucinto. Então, eu já vou pular para a Transamérica, para o seu primeiro grande desafio na vida, que era montar uma rede de rádio no Brasil. Como foi esse desafio? O que pegava? Qual eram os pepinos? Como foi? Nossa, é uma loucura. Felipão, a rede da Transamérica, que eu tive a oportunidade de montar com o Calil, que foi o grande sonhador disso. Calil Bacete! Calil Bacete, o grande sonhador disso tudo, e ele disse assim, Marcelo, nós temos que fazer uma rede de rádio, vai ser a primeira rede de rádios no Brasil. Não existia. Aí nós fomos conversar com a Embratel, e a Embratel não dispunha na época de tecnologia para fazer rede de rádio, era um negócio bem louco. Aí nós falamos, não, e se a gente faz um uplink aqui, usando o uplink de televisão e tal? Aí a Embratel disse assim, não, mas eu não posso, eu não tenho esse equipamento. Aí o Calil, não, a gente compra e doa para a Embratel. Aí eles falaram, pô, então tá bom. Então foi assim, foi tudo meio na base do empurra, né? Não, tem que sair. Bom, aí o que o Calil falou? Ele disse assim, Marcelo, vai aos Estados Unidos, conhece as redes de rádio de lá, entende o que eles fazem e adapta para o Brasil. E assim eu fiz. Então eu conheci rede de rádio em Los Angeles, rede de rádio em Nova York, e desenhei mais ou menos o seguinte, ó, isso aqui se aplica ao Brasil, isso aqui não se aplica, não dá para fazer, e fui adaptando, criei um manual. Você foi nosso afiliado, um dos primeiros afiliados da Rede Transamérica, você foi em Belo Horizonte. Eu tenho uma história maravilhosa que eu não vou deixar de contar, já vou deixar na manga aqui. Tá bom. O Filipão na Rede Transamérica. Se você tiver tempo para contar, vamos ver se vai ter tempo. E aí nasceu a Rede Transamérica, foi a primeira, foi muito sofrido, porque veja, a gente não era só tecnologia que não tinha, a gente não tinha um estúdio de subida da rede, por exemplo, não é? Então a gente pegou a rádio, eu deixei ela toda quadradinha, a Transamérica de São Paulo, que era o primeiro lugar na época de São Paulo. Eu deixei ela toda quadradinha e a gente operava, e você deve lembrar disso, o estúdio principal. Exato. O principal da rádio. O principal é que subia. Exatamente. E os breaks eram feitos nas afiliadas. Aí alguém pode perguntar assim, mas como era feito isso? Porque não tinha automação, não tinha esse negócio de você acionar remotamente. Não tinha um quiozinho, não. Não, tinha operador nas afiliadas. E esse operador, as deixas estavam todas no ar, embora ninguém percebesse. Então tinha uma vinheta da Transamérica que queria dizer, entramos no break. Aí o operador local cortava. Essa vinheta aqui significa, em 30 segundos volta a rede. O cara sabia. Isso. O ouvinte não sabia, mas aí é o adaptar que o Calil te falou, né? Aí foi você com as sacadas agora. Exatamente. Essa é a adaptação, né? Isso. O pedido do Calil foi o seguinte, eu quero uma rede de rádio. É problema seu. E eu fui fazer, com todo o suporte, com toda a ajuda dele, não só de todo o time, a gente tinha uma galera bacanésima fazendo a rádio naquela época, e foi a primeira grande rede. Foi um trabalho bacana. A gente tinha muitas emissoras em primeiro lugar na rede, não só São Paulo, mas tinha outras tantas. E a gente chegou a ter, quando eu deixei a Transamérica, a gente chegou a ter, acho que eram 28 afiliados naquela altura, mas a gente começou pelas capitais. Depois a gente iria buscar as cidades menores, né? Sim. E aí depois eu deixo a Transamérica e vou montar uma rede de rádios em Portugal. Calma. Desse trabalho, aí a gente fala disso. É o spoiler, né? E a gente não pode deixar de aproveitar, que a gente tem que aproveitar esses momentos, ó. A nossa querida Eliane está aqui, Brito está acompanhando, Jonas também está, Vilante. Jonas é o querido. Falou de Transamérica, nós temos que mandar um beijo pro Lui, nós temos que mandar um beijo para a Tina, nós temos que mandar Fabinho está de volta, né? É o mesmo, né? É o mesmo. Eu estava na Mix, também foi para lá. Bom, enfim, exatamente. A Transamérica foi uma revolução naquela época. Era uma rádio jovem e que alcançou liderança geral em São Paulo. Então, podemos dizer assim que, o feito foi de Rede Globo, foi um negócio avassalador, inesperado. E ela tinha uma pegada... Era uma rádio irreverente, levada a sério, obviamente, né? E a parte promocional da rádio era uma coisa surpreendente, né? Grandes promoções ali, né? Vocês criaram como Eu Aguento a Barra, me ajuda a lembrar aí, uma porrada de coisa. Quem está comigo aqui na Mix é o Acácio, como diretor comercial.
E o Acácio teve nessa época com a gente também, foi o nosso cara de expansão de rede. E outro dia a gente conversava aqui na Mix e ele dizia assim, porra, a última grande revolução na comunicação do FM foi a Transamérica. Perfeito. E é verdade. É e lá verdade. se vão quase 30 anos, 20, sei lá, 7 anos, não é que isso aconteceu. Então, o que aconteceu? Por que isso aconteceu, Filipão? Eu posso tentar ser breve aqui. É que quando eu estava na Transamérica do Rio, tá? E aí, a pessoa que dirigia a Transamérica de São Paulo era o Rock. Quem era o Rock? Era um amigo de Brasília, da Manchete de Brasília, lá onde eu comecei. E ele estava, por acaso, dirigindo a Transamérica de São Paulo. E me convidou. Não, vem, porque naquela época, Rio e São Paulo não se falavam muito. Não eram praças que não se falavam muito. Sim. Então, era uma coisa, até uma certa concorrência e tal. E aí ele me chama e diz assim, pô, vem pra cá. Eu nunca tinha pisado em São Paulo na minha vida. Eu falei, pô, deixa eu ir lá ver essa cidade aí, ver qual é a dela. Né? Eu do Rio, minha família toda do Rio, falei, pô, deixa eu lá ver. E vim para São Paulo para ver. E fiquei encantado, fiquei louco com a cidade de São Paulo. Aí falei, Rock, eu vou ficar, eu quero ficar. Muito bem. E venho como locutor, tá? E o Rock me bota no meio da tarde, 2 horas da tarde era o meu horário. O que acontece, Filipão? Eu era um OVNI, eu era um negócio completamente diferente. Porque o que nós tínhamos em São Paulo naquela altura? Nós tínhamos um monte de desdobramentos do Julinho Mazei. Sim. Com mais talento, com menos talento, não importa, mas eram todos na mesma linha do que o Julinho Mazei fazia em São Paulo, que não tinha nenhuma referência no Rio. O Rio era outra coisa. Não é isso? A locução do Rio. Então a minha locução era rápida, alto tom, debochada, quase escrachada, mas tudo muito técnico, cada coisa no seu lugar. Mas irreverente, totalmente irreverente. E essa irreverência, o que acontece? Umas 2 ou 3 semanas, aliás, isso acontece comigo com frequência, 2 ou 3 semanas depois que eu cheguei à Transamérica de São Paulo, o Rock é demitido. Eu falei, bom, não vou nem desfazer as malas, né? Porque vai assumir um cara de São Paulo, eu não tenho conhecimento nenhum aqui de ninguém, e ele vai dizer, amigão, tchau. Só que quem assumiu na época foi o Ricardo Henrique, que é carioca. Ok? Aí o Ricardo Henrique falou, puta, adorei sua locução, vai ser a base da rádio, nós vamos montar a rádio em cima de você. E assim foi feito. A rádio começa a nascer. Se tornou a voz padrão nesse momento. Voz padrão da rádio, a locução, a orientação era, ouve o que ele está fazendo e faz assim. Então foi assim que a rádio começa. E a gente tinha um cara, que é também um querido amigo espetacular, que é o Lula, que hoje faz marketing político, enfim, fez até mais de uma campanha para presidente da República, trabalha com marketing político, e era o cara que era o nosso cara de criação de texto. Então, o que ele fazia? Ele vinha para dentro do estúdio, sentava comigo, enquanto eu estava no ar ali, a gente ia bolando quadros de humor, brincadeiras, textos debochados, pegava o assunto do dia. Assim nasceu Transpiração, por exemplo, que eu não sei se você lembra do Transpiração, que era aquelas perguntas de rua. Foi assim que nasceu, nessas conversas e tal. Então, era uma rádio que subvertia não só a maneira de se comunicar, né, mas também o tipo de texto que se usava. Não só a abordagem, mas também a forma de se comunicar. E isso foi um escândalo em São Paulo. Um negócio assim, ficou todo mundo chocado. O Transalouca também foi bolado aí nessa época? Foi. Transalouca foi assim. Posso contar um pouquinho da história? Tentarei ser breve. Transalouca, Filipão, eu fazia na Transamérica do Rio. Olha que loucura isso, ninguém sabe. Mas fazia. Só que era só os sábados à noite. Eu tinha 2 programas sábado à noite na Transamérica do Rio. Quais sejam? Adrenalina e Transalouca. Quando eu venho para São Paulo, eu pedi ao Rock. Falei, Rock, posso fazer esses 2 programas? São programas que eu gosto. O Adrenalina de música de pista, mantendo aquela veia de DJ, né? Sim. E ao mesmo tempo fazer o Transalouca, que era uma coisa de humor. Bom, aí o programa estreou. Quando o Rock foi mandado embora, que o Ricardo assume, ele tira tudo do ar, incluindo esses 2 programas. Passou. Tinha uma estagiária na rádio que se chamava Ângela. E a Ângela foi que me ajudou nessas primeiras semanas desses programas. Tá? A Ângela, um belo dia, assim, 1 mês ou 2 depois que o Ricardo tinha assumido, ela foi embora e ela foi lá me visitar. E levou uma fita cassete, olha a loucura. Ela levou uma fita cassete. Falei assim, Marcelo, você não sabe o que eu tenho gravado aqui? Eu falei, o quê? O Transalouca e o Adrenalina. Quer ouvir? Aí, como a rádio não tinha parede, ela botou num som e o Ricardo ouviu. Aí ele veio correndo e disse assim, Marcelo, o que é isso aí? Que porra é essa? Isso aí é um programa que você tirou do ar. Ele falou, mas isso é muito legal. Tem que voltar. E o programa volta aos sábados. Ele retorna. Tá? Parêntese. A Ângela hoje é esposa do Ricardo, tá? Só para você saber. Olha, louco. Olha só. Muito louco. O mundo é louco. O mundo é louco. E aí o rádio. programa volta. E ele foi tão bem
que ele passou a ser diário. Então ele passava a acontecer de segunda, quase diário, segunda a sábado, só não domingo, porque eu não entrava no ar domingo. Então eu fazia de segunda a sábado, tanto o Transalouca quanto a Transpiração, que viraram grandes marcas da Transamérica naquela altura. Que maravilha, viu? E eu vou te falar, e passou a ser um grande problema, porque como é que você tira um Transalouca do ar, né? Vai passar 10 anos, 15 anos, falava, tá, você vai tirar, vai botar o quê? Né? Então é um pipinaço que Vossa Excelência deixou para trás. Bom, um beijo pro Thiago Castanho aí, Charlie Brown Jr. tá na área também. Um beijo, querido. Beijo, irmão. Gênio. É nóis. Olha só, aí, ora pois, Marcelo Braga vai para Portugal. Eu quero que você me conte como foi sua ida para Portugal e você deve ter coisas engraçadas de Portugal, não é possível, né? Mas bom, antes de tudo, eu quero deixar claro que eu amo Portugal e me considero também um pequeno português, embora não seja, mas eu me considero um pequeno português. Não fosse eu, Braga. Bom, o que acontece, Filipão? Vou contar uma história rápida. Em 1987, eu trabalhava na Antena 1 do Rio e uma senhora me escutou no ar, me ligou, disse assim, olha, eu sou dono de uma rádio que está começando em Portugal, ela está nascendo, tá? Gostei da sua voz, queria que você gravasse as vinhetas da rádio. Eu gravei. Assim eu fiz. Gravei as vinhetas e fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, então peraí, existe uma rádio falada por brasileiros em Lisboa. Um belo dia eu cansei, vendi meu carro, comprei uma passagem de avião e fui para Lisboa sem lenço e sem documento. Sem passagem nova. E fui. Chegando lá, comecei a perguntar na rua. Falei, irmão, tem uma rádio falada por brasileiro aí e tal. Era a Rádio Cidade, chamava Cidade. Tem a Rádio Cidade e tal. Aí algumas pessoas sabiam, me indicaram, eu fui até a rádio. Tá? Chegando lá, me apresentei, falei, pô, sou eu que fiz a voz e tal. O dono da rádio, chamava seu Rui Duarte, me chama. Eu cheguei em Lisboa domingo, isso foi na segunda. Sim. Tá? Ele vira para mim e diz assim, pô, já que você está aqui, você não quer ser locutor aqui também? Eu falei, claro que eu quero, eu não tinha nada, não tinha dinheiro nem para comer. Cara, eu não sei o que esse pessoal vê em mim, cara, que eles ficam, pô... Isso foi em 87. Aí o que eu fiz? Eu fiquei 90 dias nessa rádio, mas ela estava começando. Então eu ajudei a formatar, a dar uma cara para a questão comercial, a dar uma cara para a questão da programação musical, apresentação da rádio. Eu basicamente montei a rádio. Fiquei 90 dias e voltei para o Brasil. Quando foi em 93, portanto 6 anos depois, o senhor Rui me manda uma mensagem. Fala, Marcelo, ó, a rádio hoje é uma rádio respeitada em Lisboa, tá? Ela já é 6º ou 7º lugar aqui e eu quero montar uma rede. Eu tenho uma rádio no Porto, uma em Coimbra e uma em Faro, que é no Sul, Algarve. Você montou a Transamérica, então... Essa foi a história. Ele falou, você tá fazendo a Transamérica, eu quero que você venha para cá. Fez uma proposta muito legal. Falei, quer saber? Eu vou. E voltei para Portugal. Na verdade, eu fui para Portugal, então 2 vezes. Aí, nessa vez que eu fui, eu fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos. Aí, sim, eu arredondei a rádio. A rádio foi a primeiro lugar geral, lá, rapidamente. Tirou do primeiro lugar a Rádio Renascença, que tinha, acho que 17 anos de primeiro lugar. A gente tomou, tá? Fomos a primeiro. Levei comigo daqui o Wagner Mendes e levei o Marcos, meu irmão. Fomos os 3 para lá para fazer esse projeto. Muito bem. A rádio vai a primeiro, dali para frente eu desdobrei a rede e a rede também foi a primeiro lugar em Portugal. Claro, numa rede de 4 emissoras, não precisava das 26 que a gente tinha no Brasil, porque o país é pequenininho. Sim. E aí a rádio virou um grande fenômeno. Mas o fenômeno foi tão grande, você estava falando em coisas engraçadas, eu era convidado, Filipão, para dar entrevistas das rádios concorrentes. Eles me chamavam, diziam assim, você não é mais concorrente coisa nenhuma, vocês já estão lá na frente, então vem aqui para contar um pouco desse sucesso. Então, lá ia eu para falar um pouco da rádio nas rádios concorrentes. Outra coisa que acontecia, aqueles que não se conformavam muito com os resultados, porque o que eu fiz? Eu tirei todas as músicas brasileiras, não tocava música brasileira na rádio, mas os apresentadores eram brasileiros. Então, eles diziam que era uma rádio brasileira. E eu tive debate em televisão e tal, eu dizia o seguinte, querido, eu desafio você. Eu toco mais música portuguesa do que você. Eu desafio você. Eu não sou uma rádio brasileira, eu sou uma rádio portuguesa apresentada por brasileiros. Por brasileiros. Então a coisa funciona bem. Vou contar uma história rápida de Portugal, só para falar da história engraçada. Um belo dia, meus pais foram me visitar e eu fui passear com eles pelo interior do país. E aí me toca o celular, eu atendo, era o dono da rádio. Marcelo, você precisa dar uma entrevista aqui na SIC, que é a televisão que está lá até hoje. Eu falei, era da Globo na época, hoje já não é mais, mas era na época.
Aí eu falei, mas o que houve, seu Rui? O que aconteceu? Ele falou, não, porque o Wagner Mendes deu uma entrevista no jornal e os portugueses ficaram putos. Porque o que o Wagner falou? O repórter perguntou assim para ele, pô, mas e aí? Como é que é esse negócio? Vocês são primeiro e ninguém faz nada? Aí ele disse assim, olha, o Wagner, lá no Brasil, tudo que a gente faz, a concorrência reage imediatamente. Aqui o pessoal fica assistindo, não faz nada. Rapaz, os caras ficaram bravos com a história. Aí lá fui eu dar entrevista de novo. Mexeu com os brios do português. Mexeu com os brios. E aí eu fui lá dar entrevista para dizer, não, ele foi mal interpretado, não foi isso que ele quis dizer, e de fato foi. Ele está dizendo que é diferente o nível de competição. E, Filipão, as pessoas me perguntam, mas por que você voltou? Exatamente por isso. O nível de competição, tá? Um país menor e etc., esse nível ele é menor. E eu pensando, pô, eu tenho 20 e poucos anos, eu vou ficar aqui, sabe? O dono da rádio na altura me ofereceu até, na altura é coisa de português, na época, ele chegou a me oferecer até uma participação na rádio. Não, você pode ter uma participação na rádio. Eu falei, não quero, senhor, obrigado. Eu preciso voltar para o Brasil, porque eu preciso ainda, tem muita coisa para construir. Se eu ficar aqui, eu vou me acomodar. E acomoda, Filipão. Eu tive com o nosso querido amigo, nosso querido irmão Paulo Junqueiro, esse sim português, e ele usou uma figura que eu nunca esqueci. Eu encontrei com ele em Portugal, no Rock in Rio, Lisboa, e eu disse assim, e aí, Paulão, como é que tá? Ele falou, puta, Marcelo, eu amo Portugal, mas ó, eu não consigo abrir os braços. É isso. É basicamente isso. Um país maravilhoso, um povo maravilhoso, mas... E eu lembro que eu tive lá, cara, eu ri demais, porque tinha uma rádio chamada Miramar. Miramar, claro que sim. E a logomarca da Miramar era a logomarca da Transamérica. Era o amarelo com bolinha e um M. Mas sabe quem foi o pai da Miramar FM? Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele foi da Transamérica, pô. Do meu tempo. Então ele aproveitou e levou o kit. Levou o kit todo. Me desculpa que falhe a memória agora, eu não consegui lembrar o nome dele. E você arredondou a rádio, mas você arredondou o corpo também, porque pastel de Belém. Sim. Travesseiros. Fiquei gordátil, entendeu? Eu falei, pô. Cara, doce à base de ovos é foda. Putz, grila. O povo português, o país Portugal, a comida portuguesa, eu sou um apaixonado, eu amo Portugal, eu sou um português de coração. É brincadeira, eu também. Eu tenho um grande amigo que ele é piloto da TAP, sempre está aqui. Fantástico, eu adoro. Aí de vez em quando ele traz do aeroporto, que dá para é proibido, né? Eu estou entregando ele. Aí ele traz uns pastéis de Belém aqui, eu como aqui em São Paulo. Olha só, aí Marcelo Braga sai de Portugal, vem para a Rádio Cidade em São Paulo, um outro segmento, né? Uma rádio popular. Mas enfim, dá uma pernada na sua antiga rádio, né? Passa de passagem, assume a liderança. Como no futebol tem aquela história assim que o jogador quando faz gol, faz gol no seu ex-clube não comemora, que nem o Fred, né? Fica todo... Eu quero saber, você também não comemorou ou comemorou? Filipão, quando eu volto para a Rádio Cidade, São Paulo, popular, não tinha nada a ver. Mas o que me espantou foi, quando eu saí do Brasil, o primeiro lugar era a Transamérica, uma rádio que tocava Guns N' Roses, tocava Pearl Jam, tocava, enfim, Soundgarden, e não só, tocava Madonna, Michael Jackson, uma rádio pop e rock. Quando eu retorno, um ano e meio depois, o primeiro lugar já não era mais a Transamérica, era a Transcontinental, tocando samba. Perfeito. E aquilo me espantou, falei, caramba, foi muito pouco tempo para uma mudança tão drástica na liderança de audiência. Bom, e aí a Rádio Cidade vinha na época ali em 6º, 7º lugar, e ela tentava ser pop. Ela estava tentando, por conta do sucesso da Transamérica, ela estava tentando ser uma rádio pop naquele momento, que não era a história da Rádio Cidade de São Paulo. Era no Rio, mas em São Paulo não era. A Rádio Cidade de São Paulo tem uma história riquíssima ali nos anos 80, que é de liderança, tocando aquelas coisas românticas de Fábio Júnior, Roupa Nova, Fagner, Rosana e etc. Né? Muito bem. Então, esse passado da Rádio Cidade, ele estava abandonado. Eu falei, bicho, essa rádio tem uma história, as pessoas esperam dela, é marca. Você constrói uma marca e depois, se você construir bem, para você desconstruir, vai dar um trabalho desgraçado. Isso é muito difícil, você sabe disso. Então, verdade. Eu falei, por que vocês estão desconstruindo uma marca que tem uma história de popular? Vamos fazer uma rádio popular bem feita, isso sim. Tá? E foi o que nós tentamos fazer. Na época, a rádio foi rapidamente ao primeiro lugar, ela sai do 6º, 7º, vai ao primeiro, passa a Transamérica, mas ela passa
em primeiro lugar, ela passa a Transcontinental. Vou confessar. Quando você passa pela Transamérica, você... Eu comemorei. Eu comemorei. Eu estava usando outra camisa, então eu comemorei. E a gente passou a Transcontinental, vira primeiro lugar. E essa, sim, talvez seja, salvo engano... Foi um furacão. Os números foram muito grandes, É a rádio de maior audiência na história do Ibope em São Paulo. E não vai se repetir, porque os números eles encolheram bastante. É verdade, não tem jeito. Aí vai ter que somar televisão com rádio hoje para chegar nos números que era. Aí o seguinte, Verdade. aí o doutor Marcelo Braga inquieto, eu já vi que o negócio é movido a desafio, né? Sim, se o cara falar, ó, tem uma parada dura aqui, ó, eu acho que não dá nem para fazer. Falou, opa, tô dentro, me chama. Minha mãe costumava dizer, Filipão, o seguinte, pô, você tem vocação para bombeiro, né? Teu negócio é apagar incêndio, eu adoro. Mas enfim, sério. Mas tem gente que tem essa vocação mesmo, né? Administrar crise, né? Encarar desafio, né? É isso. Você, notoriamente, você tem aptidão para isso. Aí você é convidado para montar do zero a Mix, a rede Mix. Uhum. Mais uma vez encarando um grande desafio. Como é que foi começar do zero novamente e montar a Mix? Filipão, a Mix existia, chamava Rádio SP1, ela estava no ar, mas ela não tinha, naquele momento, não tinha representatividade. E eu aceitei o desafio, eu sempre conto isso. Quando o Fernando de Gênio, que me faz a proposta, eu sempre digo para ele, Fernando, eu vim até a rádio para te falar não. E é verdade, eu vim até a Mix para dizer não, obrigado. Mas eu gostei tanto da vontade dele de fazer, da determinação dele. Ele falou, eu preciso fazer dessa rádio um grande negócio, ela é parte de um grande grupo, e eu não posso fazer menos do que isso. Né? E eu acabei dizendo sim. E aceitei. E vim para a Mix. E quem vê a Mix hoje, naquele prédio bonito, aqueles estúdios maravilhosos, porque, que não viu lá o inicinho, lá na Paulista, no Objetivo, era um ovinho, era todo mundo amontoado, com divisória, com não sei o quê. Ali ia começar realmente... Você lembra disso? Tem gente que eu lembro. Eu lembro. A nossa cabine de gravação era um lavabo, era um banheiro com travesseiro colado na parede. Isso era amigo. O povo só vê as cachaças que a gente toma, mas não vê o som que a gente leva, rapaz. E aí, o desafio maior, Filipão, nesse caso, é que a Mix era uma rádio de rock. Ela já estava no ar, e era uma rádio de rock. Rock é sério, não era brinquedo. Sim. Né? Ela tocava de Led Zeppelin para baixo. Né? Então, eu falei, bom, e aí? Ele falou, não, aí você... nós precisamos só que ela seja mais ou menos alinhada, enfim, com o público, o nosso público principal, que são os alunos do Grupo Unip Objetivo. Bom, falei, então nós estamos falando de uma rádio jovem, né? Então ela começa rock and roll, que ela já era, depois ela vai virando um pop rock, quer dizer, ela continua rock, mas aí um rock mais palatável, aceitável para todo mundo, né? E depois a gente vai avançando, fica pop, rock, e mais adiante ela vira pop. Eu costumo dizer que nós levamos, com o Marcão, querido amigo Marcão, meu irmão querido, que está com a gente aqui, a gente levou, Filipão, para chegar numa Madonna, para chegar numa Beyoncé, nós levamos 7 anos. Caraca. Um processo de 7 anos até a Mix chegar nisso. Ela sair dessa coisa do rock e virar uma rádio de pop rock. Muitos shows, muitos eventos. E aí a gente vai a primeiro lugar geral. Então, veja, entre a Transamérica em primeiro e a Mix em primeiro geral... só teve rádio popular ali no meio, principalmente a Rádio Cidade. Então, assim... não deixa brecha, não. Se deixar um buraquinho, o Braga vai lá A gente vai cutucar. É que nem o Fred. Se deixar, o Fred vai... Não vacila, não, que eu boto a bola para dentro, né? Tem muita gente entrando aqui falando, eu vivia nas divisórias da Mix, amava Mix. E tem gente de Mix aí também, de Vitória, não é isso? Ei, produção? Tô tentando botar filho para trabalhar, mas tá difícil, viu? Na minha primeira live tava a família toda. Agora é o cachorro deitado aqui e um de cara amarrado para mim. Acabou a novidade, Filipe. A gente se diverte. Deixa eu contar a história, aquela história que eu falei que ela é inesquecível para mim, da Transamérica. Eu vou contar. Vou deixar. Rápido. A história é a seguinte. Na Transamérica, a gente, como a rede era uma novidade, os ouvintes nem entendiam. Na verdade, nem os radiodifusores entendiam que diabo era esse assunto de rede. A gente tinha que fazer uma espécie de roadshow e a gente ia explicando, né? Olha, você vai ter uma parabólica e tal. Bom, e aí a gente resolveu criar um programa que pudesse dar voz aos afiliados.
que se chamava Jabá Nacional, não sei se você vai lembrar. Lembro Então, perfeitamente. o que acontecia ali? Cada afiliado escolhia uma música que representasse a sua praça, mas eram as músicas da programação da Da rádio, programação da Mix, né? da Aí, um belo dia, Transamérica. me liga um amigo meu, Filipão Barreto, me liga e diz assim, porra, Marcelo, posso botar Cuidado, uma hein? música, Amanhã posso botar ele uma música tá. fora? Amanhã é ele, hein? Eu já vi. Aí ele disse assim, posso... Então você já lembrou, cara. Aí ele disse assim, posso botar uma música de um artista local? Falei, porra, Filipão, você vai botar uma música de um artista local, bicho? A gente com tanta coisa legal aqui. Não, mas é legal, os caras são bons. Falei, então faz uma coisa. Não tinha internet na época. Filipão, manda o CD para eu ver qual é da banda, tá? E aí a gente decide isso junto. Beleza. Aí o Filipão me manda um CD. Eu tenho esse CD guardado até hoje na minha casa. É um CD Que maravilha. independente, é um CD independente, ok? De um artista local chamado Skank. Isso Que vale nem era da ouro. Sony ainda. Que nem era da Sony ainda. Era independente. Tem o Aí eu ouvi, patrocínio da loja Chicletes com Banana, claro que provavelmente tem, ali. claro que tem. Aí eu parei e falei, caramba, o som é demais. Vambora! Então o Filipão foi o primeiro cara a tocar o Skank fora de Belo Horizonte na rede Transamérica. E eu vou aí eu vou te contar uma que você não sabe. Aí, eu não lembro quem era, não lembro os nomes. Aí eu conversando com um cara da Sony ali na rádio, na Transamérica, aí eu falei pra ele, ó, você tá comendo mosca, velho, o que foi? Essa banda aqui vai tocar na rede. O Braga falou que vai entrar semana que vem na rede. Ele falou, vai entrar na rede? Eu falei, vai, ué. Aí ele já marcou a reunião, o Fernando foi lá, estava o presidente, estava o Éboli, estava o Marcos, estava todo mundo. Ele saiu de lá. Ele saiu de lá com um contrato assinado com o Skank. E eu vou te falar, mas a vida é feita desse jeito mesmo. Olha só, eu achei que você ia falar o caso que você ia contar, a gente inaugurando a Transamérica em Belo Horizonte, aí no coquetel, tá o Calil, Marcelo Braga, todo mundo, né? E a Transamérica tinha isso, uma voz padrão, né? Que já era um diferencial absurdo, né? E eu achava aquela voz padrão, porra, um negócio espetacular, o jeito que o cara dava entonação e falava, não sei o quê. Falei, pô, cara. Aí eu comentei acho que com o Calil, falei assim, porra, e aquele locutor lá, aquela voz é sensacional, a entonação, as chamadas e tudo. Aí ele virou pro lado e falou assim, é o Braga aqui. Aí eu falei, não é você não. Aí você falou assim, meio assim, envergonhado, sou eu. Falei, e aí eu que nem aquele fã chato assim, então canta aí pra mim ver, né? Eu falei, então faz a locução aí agora, você porra. Não me ferra, né, queridão? Eu falei, não deve ser não. Eu demorei um dia ainda, fui fazer pesquisa. Falei, é ele mesmo? Falei, porra. Bom, mas enfim, vamos pra frente. Aí o seguinte, você pega mais um desafio, outra vidinha, viu? Bom, botafoguense já tem esse costume. Então, e você dá a primeira namorada com o digital, né, cara? Que você tem um desafio aí de botar, talvez tenha sido, não sei se me corrige, mas talvez tenha sido uma das maiores rádios na web, tenha sido a rádio que você construiu, que foi a Coca-Cola FM. E eu quero falar um pouquinho sobre esse lado do digital que a gente está vendo hoje fazendo parte da rádio, né? E muita gente vê essa onda, que nem na praia, tem nego que olha a onda e fala assim, puta merda, vou morrer afogado, olha o tamanho da onda, vou tomar um caldo danado. E tem gente que olha e fala assim, cara, vou pegar o tubo da minha vida. Como é que você vê para o rádio esse momento do digital? Como pegar um tubo? Tá. Eu vou falar para você como é que eu encaro o nosso negócio. Tá? Eu tenho dito isso nas minhas conversas e tal, que é o seguinte, nós não fazemos rádio, nós fazemos conteúdo. E ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos, foi música. Da gente foi distribuído pelo rádio, ou seja, por ondas eletromagnéticas e etc. Tá? Transmissor, antena e foi. Tá? Mas isso não significa que a gente tenha que se prender a isso. Nós produzimos conteúdo. Quando eu digo conteúdo, não é só o conteúdo de humor, ou de jornalismo, ou de esporte. Quando a gente embala as músicas, quando você cria um show, quando você faz um acústico, isso também é conteúdo. Nós somos uma fábrica.
Claro, nós produzimos isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, se você vai distribuir, eu faço uma brincadeira, se você vai distribuir o teu conteúdo pela torre e pela antena, vai distribuir isso pela internet, por um aplicativo móvel, ou vai distribuir por um chip implantado na cabeça do sujeito, isso não faz a menor diferença. Nós temos é que alcançar o nosso consumidor. É mais ou menos, eu vou comparar, como um músico, um artista, não é isso? O cara, ele teria que dizer assim, pô, acabou o disco de vinil, acabou minha carreira. Ou então, pô, nunca mais vou lançar um CD, acabou minha carreira. Óbvio que não. Vem o MP3, vem não sei o quê, não importa o formato. Não importa. Então, eu entendo o seguinte, eu acho que todas as possibilidades, acho não, eu defendo isso, todas as possibilidades que você tem, todas as vias, todos os caminhos que você tem para alcançar o seu consumidor, elas são fabulosas e você tem que usar. Porque o inverso também se aplica. Vou dar 2 exemplos rápidos aqui, você seguramente sabe disso. Você sabe que a Apple tem rádios faladas ao vivo, você sabe disso, não sabe? A Beats, eles têm em Londres, tem em Nova York, tem em Los Angeles. A Amazon vai criar agora um canal de televisão linear, programação linear. Ou seja, os caras têm a Amazon Prime, mas eles não descartam o modelo linear, porque ele também tem a surpresa, ele tem um impacto do inesperado, não é isso? Então, por que a gente também não pode usar isso, essa distribuição que está aí, a nosso favor? Por que uma rádio jovem não vai usar o TikTok em seu favor? Por que uma rádio jovem não vai usar as entrevistas, como a gente está fazendo um papo no Instagram? Por que as rádios não vão fazer isso? O que interessa é que o cara vai sair dali dizendo assim, acabei de ver uma entrevista da Mix. Ele não precisa mais estar no rádio, certo? Sim. Ele pode se relacionar com a Mix de qualquer outra maneira, desde que a Mix esteja disponível para ele. E isso vale para todas as rádios. Não tem por que você abrir mão disso. Então, eu não acho que seja ruim, não acho que seja destrutivo, eu acho que é desafiador, mas não tem nada de destrutivo nisso, certo? A gente não pode ficar chorando. Eu vou fazer um parêntese rápido. Muita gente não lembra, mas em 2011 eu deixei a Mix, tá? Por que eu deixei a Mix? Eu amo a Mix e estou aqui no total há 20 anos. O que acontece? Eu queria fazer projetos online. Eu precisava de tempo para fazer os projetos online. Veja, eu estou falando de 2011. Há 9 anos atrás eu já defendia isso, de que ou a gente aprende a lidar com essa plataforma, ou a gente vai ser surpreendido e vai levar muito tempo. E esse muito tempo pode ser perigoso. Aí sim é destrutivo. Tá? Muito bem. Então, foi até uma coincidência, porque eu deixo a Mix, aí falo, bom, agora eu vou dar uma respirada e vou me preparar para fazer alguma coisa online. Em 2 dias tocou meu telefone, era o nosso amigo Chantilly, que me ligou, disse assim, Marcelo, seguinte, temos um negócio aqui com o Simon e com o Gazé, são 3 queridos amigos, e nós temos um projeto para fazer com a Coca-Cola que a gente vai botar na tua mão. Eu falei, pô, comigo mesmo. E aí eu vou ao Rio de Janeiro, a gente faz uma reunião na prédio da Coca-Cola ali na Enseada de Botafogo, e ali nasceu a Coca-Cola FM, que foi um projeto que durou quase 9 anos e chegou a ter, no único mês, mais de 4.200.000 conexões ouvindo a rádio, certo? Inclusive, quando o Ibope tinha aquela pesquisa de audiência online, ela era, em primeiro lugar, era a rádio online mais ouvida do Brasil. E a segunda era a Mix. Então, Caraca. não estava tão mal. Não estava tão mal. Perfeito. Então, não siga aí que eu não vou... O que eu estava querendo dizer é eu sou ouvinte. A gente não pode, Filipão, olhar esse negócio com medo. Imagina, são possibilidades, é muito legal. Voltando da tua figura, eu olho uma onda, ou eu vou descer, vou dropar essa onda aí, ou eu vou me desesperar e me encolher, pô. Ô, Braga, nós não bebemos da fonte, nós somos a fonte, né? Claro, Rádio, a força que o rádio tem para gerar conteúdo, para produzir, para fazer com velocidade, com acesso, ninguém aí fora tem. Então nós estamos em vantagem absurda. Filipão, o grande negócio, o grande charme da indústria hoje, você sabe disso? O que é? É o podcast. Perfeito. Né? E o que é o podcast, se não o rádio on demand? Sim. É conteúdo de rádio on demand, não é isso? Quem sabe fazer isso melhor do que a gente? Ninguém. Ninguém. Nós, como criadores... De qualquer tema, pode ser de humor. Qualquer tema. Pode Quem ser... sabe sonorizar, ontem foi 30 anos sem Cazuza. Quem melhor do que uma rádio, do que a Mix, de fazer um especial sobre o Cazuza e disponibilizar no podcast? Não tenha dúvida, contando a história toda. É isso que eu defendo. É isso que eu defendo. Então, veja só, o podcast hoje é o grande charme do negócio, é onde todo mundo está olhando, é o crescimento do entretenimento de áudio, porque ele é portátil. Uma das vantagens que o rádio sempre teve, que é a portabilidade.
Não é isso? A televisão não dava para você levar. Agora já dá no celular, mas antes não dava. Né? Então a portabilidade do rádio facilitava a nossa vida em alguns aspectos. E agora a gente tem de novo isso, certo? O entretenimento de vídeo, ele demanda a sua atenção. Você tem que olhar para ele. E não dá para você fazer isso cozinhando ou dirigindo ou seja lá que diabo for. Não dá. Você tem que parar tudo e focar. No caso do entretenimento de áudio, claro, o entretenimento de áudio não. Você consegue consumir aquilo fazendo qualquer outra coisa. Então, você pega esses home assistant, quer dizer... Até aquilo a gente consegue fazer. Ouvindo rádio, sempre foi. Pois é, né? Olha que espetáculo. Ou você vai ler jornal e fazer aquilo, vai ver televisão. Não tem jeito. Olha aí, que espetáculo. Então, você vê, você tem essas Alexas da vida, os Google Homes, etc. Isso está provocando, isso é pesquisa, não sei o que eu estou dizendo, isso está provocando uma mudança de hábito de consumo de rádio nos Estados Unidos, onde está disseminado esse hábito de consumo, tá? Isso está provocando uma mudança que é a seguinte: o rádio está voltando para dentro de casa. Sim. Porque nos últimos anos, o rádio foi parar no carro. E não só no carro. Quem anda de metrô, quem anda de ônibus, usa no seu fone, no seu telefone, não importa onde seja, né? No aplicativo e tal. Mas vou falar melhor, vou formular melhor. O rádio virou uma forma de consumo do rádio, ela passou a ser móvel. Você não ouvia mais na sua casa. Ninguém mais entrava, entrava nas Casas Bahia e dizia assim, entrava na Casa Bahia e dizia assim, por favor, me dá um rádio aí que eu vou comprar. Ninguém mais fazia isso. Tá? Mas o rádio está voltando para dentro de casa por causa desses assistentes. Então, isso é mais uma vantagem que a gente tem como canal de produção de conteúdo. Não precisa ser rádio, certo? Perfeito. Rádio é forma abreviada de radiodifusão. A gente não precisa difundir pelas ondas de rádio apenas e somente. A gente pode difundir por qualquer plataforma que o nosso consumidor possa consumir. No meio desse samba enredo todo, eu posso colocar uma alegoria? Deve. Alexa, toca a Rádio Mix. Rádio Mix FM, São Paulo no TuneIn. Fácil e rápido. É isso mesmo. A plataforma. Fácil e rápido. E você não precisa cadastrar. Alexa, vai dormir. Para aí. Para. Fácil e rápido. Eu não paro, não. Alexa, para. Pronto. Simples assim. Isso vale para ouvir rádio. Isso vale para ouvir os conteúdos de podcasts. Você bota Alexa, bota para mim o podcast aí do Joe Rogan, que é o mais ouvido. Ainda bem que eu tô de fone, senão a maluca já ia botar. Então, às vezes eu xingo também, falo, Google Home, você não tá prestando atenção no que eu tô falando, ele não entende o que eu digo, eu fico puto, enfim. Mas esses facilitadores, o que isso tem de rádio? Isso não é rádio, isso é distribuição de conteúdo. Por isso que eu bato nisso. Eu bato nessa tecla. Nós não podemos nos entender como rádio. A gente explora essa distribuição por onda eletromagnética porque é o que tinha, mas agora tem outros caminhos. Eu vou te dar uma provocada agora, Braga, olha só. Por favor. O rádio é forte, o rádio nesse momento, todo mundo fala assim, o rádio está morrendo, o rádio passou pelo Walkman, CD-Man, MP3, não sei o quê, a versatilidade, a força que a gente tem, televisão, é absurda. E nesse momento agora, o que a gente vê? A gente vê números subindo, de audiência subindo, tempos médios subindo, a gente questionando isso sobre a maneira que as pessoas estão consumindo rádio, pelo aplicativo, pelo computador, pelo home assistant, o que for. Mas, economicamente falando, não é leal a distribuição do rádio. O rádio não acompanha na fatia do mercado de mídia, ele não tem essa mesma proporção, ele não é visto da mesma forma. Primeira coisa, eu quero perguntar por que você acha isso? E segundo, com essa pandemia, se você acha que nesse momento que a gente vai passar de sufoco, e deve ter muita emissora de rádio passando sufoco, se é um momento, inclusive, de crescimento de redes como a Mix para novos afiliados, em que vão estar com um puta conteúdo profissional na mão, pronto, preparado, e para poder atender essa demanda que provavelmente vai existir no mercado de pessoas que vão estar sem saber o que fazer. Filipão, vou responder de trás para frente, tá? Para não esquecer as perguntas. Sim, o crescimento de rede, ele é claro, ele é notório, certo? A rede da Mix está crescendo rapidamente,
certo? É o nosso Alexandre Amorim que faz aqui o crescimento da rede. E Filho ele está amado. fazendo, além do filho amado, além de estar fazendo um trabalho lindo, tem mais coisa. Ele tá, a procura cresceu muito, tem muita rádio precisando conteúdo de qualidade, no caso, basicamente sem custo, certo? O custo é participação na venda, basicamente é isso, né? É disso que se trata. Então, sim, está crescendo a demanda, sim. A Mix hoje tem 40 emissoras, e até pouco tempo atrás eram 32. E tem 40 e contando, tá? Então, Subindo, sim, 40 e subindo. Então, isso está respondido. Sobre a questão do dinheiro do rádio, Filipão, eu acho que nós temos um problema gravíssimo. Eu tenho brigado muito com isso, tenho conversado com as pessoas, os radialistas e radiodifusores, que é o seguinte, o nosso modelo de pesquisa, Filipão. Era a minha próxima pergunta, então já vai. Vamos embora. Fica à vontade, pode dar uma de Linkin Park aí, solta os dragão, pode falar da pesquisa. Mesmo. É assim, se o Jonas estiver aí, ele sabe que a gente conversa bastante sobre isso. A verdade é assim, Filipão, o modelo de pesquisa ele já não reflete mais a realidade, ok? Eu não vou nem entrar em questão de pesquisa política, porque eles erram todas nos últimos anos, a gente sabe disso. Mas aí eu já não sei se é um erro técnico ou se é um erro político. Proposital. Proposital. Então eu não vou entrar nisso. Eu vou falar do rádio, tá? O que acontece com a pesquisa de audiência de rádio? Como é que ela é historicamente? Pô, o Ibope ia lá na casa das pessoas, batia lá, fazia a entrevista e projetava o resultado a partir de uma base de entrevistas. Como qualquer pesquisa, é uma estimativa, né? Então você tem uma base representativa do universo, pesquisou essa base, projeta o universo em cima disso. Beleza, beleza. Você faz 3.000 pesquisas e projeta 15 milhões de pessoas. Que nem o velho e bom exame de sangue. Sem problema, tá tudo certo. Ok. Bom, quando o mundo vai mudando, a pesquisa não acompanha. Não acompanha porque não há uma tecnologia disponível, confiável. Não acompanha porque o custo tende a subir e o rádio não comporta este custo. A gente não tem dinheiro para pagar essa pesquisa, certo? A gente não conseguiu chegar onde o Nielsen chegou nos Estados Unidos, que é basicamente eles fazem controle como se fosse um people meter de rádio. Aqui, perfeito. A gente nunca chegou nisso, certo? Parêntese, Nielsen está cheio de problema, está demitido quase 4.000 pessoas no mundo. São quase 4.000 pessoas. Então, você veja que os institutos também estão passando por um problema. Bom, no caso do Brasil, a gente teve um problema adicional. O Ibope pegou parte das suas operações, incluindo pesquisa de audiência, e vendeu para uma empresa inglesa chamada Kantar. A Kantar compra o Ibope. Não toda a operação. O Ibope Inteligências continua com a família e tal, enfim. Bom, muito bem. Quando eles fazem isso, eles abortam. É uma empresa de capital aberto, você precisa dar resultado. Aí eles abortam a pesquisa de casa em casa. Ela passa a acontecer parte por e-mail, parte por ponto de fluxo, que na Inglaterra funciona. Se você for a Londres, todo mundo vai trabalhar de metrô. No Brasil não é assim, certo? Aí a pesquisa começa a ficar distorcida, ela começa a mudar. Eu sentei com eles 7 vezes, com a Kantar. Da pessoa de pesquisa ao CEO, a CEO, todo mundo, 7 vezes. Eu falei, amigo, eu trabalho com esses números do Ibope, para mim, eles sempre pautaram eles sempre foram o meu norte, pautavam o que eu ia fazer. Eu nunca usei o Ibope para apurar o que eu fiz. Tipo, deixa eu ver a audiência, opa, fui bem, isso nunca me interessou. Sim. Eu usava o Ibope para dizer o que eu tenho que fazer para ser melhor lá na frente. Sim. Certo? E isso foi perdido, porque os números perderam sentido. Eles não têm curvas, nem de subida, nem de descida, eles viraram um caos. Então você tem rádios... Perdeu a credibilidade estatística da coisa. A credibilidade estatística. Para piorar a situação, quando vem a pandemia, aí já nem o ponto de fluxo tem mais. E aí a pesquisa começa a ser feita por telefone. Eu tenho um amigo que dirige uma rede de rádio na Argentina, de Buenos Aires, é um querido também, e na Argentina a Kantar também comprou, o Ibope também é Kantar lá. Até em Portugal, o Mark Test, que era do Instituto lá em Portugal, agora é Kantar também. Bom, e esse amigo me dizia o seguinte, Marcelo, em Buenos Aires, a pesquisa está sendo feita por telefone. Os números viraram de cabeça para baixo de um dia para a noite. Eu falei, com certeza. Mas isso está acontecendo. São Paulo aconteceu, no Rio aconteceu, um pouquinho menos, mas aconteceu. No Brasil inteiro aconteceu. Sabe? Então, Filipão, se você faz uma pesquisa e eu faço com outra metodologia, buscando a mesma coisa, não importa a metodologia. Certo? Os nossos números têm que ser parecidos dentro de uma margem de erro. Claro, aceitável. 3%, vá lá, 4%, vamos aí, né? Beleza, tudo bem, mas os números têm que ser parecidos. Eles não podem ser diametralmente opostos.
E aí a argumentação que me deram foi, mas é que mudou a metodologia. Eu falei, mas isso não importa, a metodologia. A pesquisa precisa refletir o universo, a realidade. Porra, eu podia botar eles para fazer um campeonato carioca, velho, que aí muda a metodologia e a gente vai ser campeão. O Macaé vai ser campeão. Porque tudo. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu estou muito, muito triste, porque esses números são números que me pautaram a Quem você acha que leva vantagem com esse sistema equivocado deles hoje? Que perfil é prejudicado e que perfil se dá bem? Bom, eu não preciso nem falar que os jovens pagam as rádios jovens estão condenadas. Todas. De cara, porque ele não abre nem e-mail, né, para responder pesquisa. O jovem não olha e-mail, não atende telefone fixo, certo? E também não vai ao centro da cidade, que é onde é feita a pesquisa, quando tiver metrô de volta, certo? Sim. Também não vai lá. Ele não trabalha lá no centro da cidade, ele estuda, certo? Então as rádios jovens, isso foi bem claro, todo mundo entrou pelo cano. Depois, as rádios jornalísticas tiveram um bom resultado recente, muito em função da pandemia, porque as pessoas queriam informação, não é isso? E, mas claro, antes, as adultas subiram, antes da pandemia. Com viés popular, Filipão. Certo? Vamos chamar assim. As adultas com viésinho. Então, você tem a JB no Rio, você tem, eu vou exagerar um pouquinho, uma Alfa em São Paulo, a Alfa é bem menos popular do que a JB, mas tem o seu viés, não é isso? Então, quando você começa a falar com um B, C, baixo, mais adulto, a pesquisa vai te facilitar, porque são os mais adultos que ainda respondem e-mail e são os que estão em casa para atender o telefone. Ok? Mesmo que você me diga, mas a gente tem que pesquisar uma base representativa. Isso não é real. Eu vou te dar um número. A Mix, durante a pandemia, desde que começou a pandemia, nós tivemos que renegociar o nosso acordo com o nosso provedor dos nossos aplicativos 3 vezes. Porque a gente batia no teto. A audiência da Mix explodiu. Isso tem algumas explicações. Jovens que trabalhavam ou estudavam durante o dia estavam em casa. Então, eles ouviam a Mix. Tiveram a oportunidade de ouvir. Segundo, eles não tinham mais o trajeto. Então, beleza, o cara, em vez de ouvir no rádio, ouvia online. Ok? Ele não entrava no carro, então ele escutava online. Então, você vai somando esses números, a Mix batia no teto, a gente renegociava, batia no teto, a gente renegociava, e assim foi. Nada disso jamais apareceu em qualquer pesquisa. Então, voltando na afirmação, o nosso problema não é um problema de meio, é um problema de pesquisa. Okay? E aí, nessa... Você que vem há muito tempo trabalhando, lógico, tem a paixão, tem o feeling, mas você passou a se tornar um profissional cada vez mais trabalhando com números, com dados, informações. Então você está hoje num voo cego, né? Hoje Isso foi uma conversa que a gente teve aqui na Mix hoje com várias pessoas da direção, o Marcos, o Acácio, eu e não só, a Morim, a gente discutindo sobre isso. Porque nós viramos um voo cego, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu tentei depreender, honestamente falando, a lógica. Porque ela certa ou errada, há de haver uma lógica. Né? Sim. De repente, você vai chegar à seguinte conclusão. Bom, todo mundo que está desfilando de camisa vermelha ganha o desfile de moda. Sei lá, tem uma lógica. Né? E eu tentei. Nós estudamos os números e estudamos as rádios. E a gente não conseguiu achar nenhuma correlação. Ok? Então você tem casos de rádios que sobem 30%, 40% da sua própria audiência em um único mês. Isso não é factível. Certo? Não tem a menor explicação. Aí você fica louco. Não faz sentido. Aí eu fico louco. E se você for seguir por essas informações, ferrou a rádio, né? Cada hora você vai estar fazendo uma coisa diferente e você não sabe mais no que você está acreditando, né? Exatamente. E aí, Filipão, entra um outro negócio. Voltando na tua pergunta, o que acaba acontecendo? Aí você começa a ver um encolhimento do número de ligados, agora até melhorou um pouquinho, mas havia um encolhimento mensal. Né? Aí eu falei, gente, mas como assim? Porque eu acompanho as pesquisas nos Estados Unidos, acompanho pesquisa na Inglaterra, acompanho números. Isso não está acontecendo em lugar nenhum, não nesse volume. Por que isso está acontecendo aqui? Aí é que entra. Aí os anunciantes preferem acreditar no seguinte, não, rádio não, deixa eu pensar em outra coisa. Porque, veja, quando você está falando de dado de uma pesquisa, você está falando de uma estimativa. Sim. Quando você está falando de dado online, você está falando de dado. Aquilo é dado. Quantas pessoas estão ligadas na Coca-Cola FM? 4 milhões. Isso é dado, está lá o número, é só entrar e olhar. Certo? Então, é uma diferença sensível. Então, se o mercado está comprando
dados, eles estão acostumados, a galera toda muito jovem que compra hoje, que decide, os decisores de grandes agências, e você tem agência e sabe disso. Então, como é que é a história? A gente acaba tendo que entregar dados para essas pessoas e a gente não está conseguindo esses dados. Vou falar com relação a Mix, tá? Nós estamos, sim, trabalhando com nossa audiência online, trabalhando com nosso engajamento em rede social, trabalhando com o alcance da Mix em rede social, porque senão a gente não tem história para contar. E que vai ser dessa forma, até depois, quando a gente tiver um número, porque nós estamos caminhando para isso. Nós vamos ter audiência de várias formas e de várias maneiras. Isso precisa ser ferido, isso tem que ser ferido de alguma forma. Não é isso? Não vai dar tempo. Ferir, Alexa, né? Não vai dar tempo. Agora, eu acho até... Mas a gente tem muita culpa. Eu acho que o rádio... não estou falando de São Paulo, não estou falando aqui... Nós temos culpa, sim. Temos bastante culpa nisso, nós temos que nos profissionalizar, nós temos que estar... União que a gente não tem, que é um absurdo. Brincadeira, não tem. Definitivamente. Estou tentando, tá, Filipão? Estou falando com os queridos amigos das outras rádios aí. Eu tenho que seguir o exemplo de Portugal, que chamou o Braga para dar uma entrevista. Pô. Falou assim, não, você já passou a mesma... A nossa briga está no Daio, né? O nosso inimigo não é a outra rádio, o nosso inimigo é outro. É a gente entender do nosso negócio agora. Isso. Filipão, eu gosto tanto dos números e dos dados. Você falou de Portugal. Quando eu cheguei a Portugal, o dono da rádio lá disse assim, pô, legal, vou te levar para conhecer a estrutura da rádio. Eu falei, pô, senhor, eu posso fazer um pedido? Eu gostaria de ir lá no Marktest, o Instituto de Pesquisa. Ele, hã? Eu falei, sim, eu preciso entender as regras do jogo. Porque se eu não entender as regras do jogo, eu não tenho como ganhar o jogo. Vale gol de mão? Não vale. Eu preciso entender as regras. Sem as regras, eu não ganho. E hoje a gente está, infelizmente, as regras estão turvas. E eu não estou dizendo que é má fé, tá? Eu estou dizendo que é realmente um modelo que não é aplicável, não é funcional e não está entregando o que a gente deveria ter hoje à disposição. Perfeito. Nós estamos chegando no finalzinho. Não. Eu quando faço entrevista com um cantor, eu peço para o cara tocar uma música. Eu nem te pergunto. A gente não entrou nem numa parte artística. Eu queria falar hoje sobre bandas novas, caminho para... Pô, isso fica para uma outra live. Eu tenho que comentar, te deixar de sair justo. Outro dia eu conversei com o Badawi, o Badawi falou assim, não, o Braga não toca o CPM. Eu falei, toca. Não toca. Ele não gosta da gente, não toca. Eu falei, então eu vou falar com ele, para ele ouvir, tocar, pensar com carinho. Entendeu? Posso falar? Passei. Resposta? Não. Obviamente, ainda dá tempo, estou olhando aqui. Na verdade, Felipe, é o seguinte, a Mix foi provavelmente a primeira rádio a tocar o CPM 22, certo? Agora, claro, você estava falando na época que o CPM estoura, a Mix era o primeiro lugar geral. Então, veja, você tem milhões e milhões e milhões, a rádio tinha pouco mais de 4 milhões e meio, enfim, de alcance mensal em São Paulo, só São Paulo, capital. Então, óbvio, eu não posso ser excludente, eu preciso achar um caminho onde você agrade todo mundo. E várias vezes, eu pedi sim ao CPM que trocasse guitarras incrivelmente versão por violões, cordas de aço, seja lá como quiser. Algo que hoje todo mundo já viu que tem que fazer. Por quê? A gente trabalha com compressão muito para cima, todo mundo com fonezinho de ouvido enfiado no ouvido. Quem aguenta uma guitarra com média alta berrando na tua cabeça hoje? Ninguém. Por isso que a gente não consegue ter bandas de rock arregaçando aí. Por causa do barulho. Então, o que eu pedia para eles, e eles sempre fizeram, hein? CPM sempre um grande parceiro da Mix. Sempre fizeram isso, fizeram toneladas de shows. Irmão, todos eles. No Alê, todos eles. Não era para levar tão a sério. Tudo bem. Aí, Badawi, quando acabar a pandemia, vamos nós três almoçar e o Braga vai pagar. E o Alê? Tá acabando o tempo, eu quero falar o seguinte, Braga, o rádio tá forte, o rádio não morre por 5 motivos. O primeiro, pela portabilidade dele. Ele vai com você aonde você estiver, ainda mais hoje com fone, com telefone, com o que for. 2, ele é de graça. Tá certo? Você não paga nada para ter a rádio. Terceiro, pela democratização, pela inclusão. O rádio você tem para todo mundo, para todos os gostos, né? Para toda a classe social, para todo tipo de pessoa. Quarto, porque o rádio ele é líquido, ele consegue se moldar a qualquer diversidade, qualquer coisa. E quinto, porque ele tem Marcelo Braga. Então, não morre, querido. Ele tem o Filipão. Pô, meu irmão, isso. Feliz, adorei. Pena que o nosso tempo acabou, mas eu adorei. Quero te dar Eu te amo, meu querido. Você é um amigo de 500 anos e eu admiro demais o trabalho que você faz, não só no rádio, mas pelo rádio.
Nós estamos aí. Eu vou ter que terminar com a Alexa. Alexa, toca a Rádio Mix. Tem que terminar assim, né, querido? Rádio Mix FM, São Paulo no TuneIn. Não pode. Ainda bem que não está na hora do Brasil. Querido, Não tá, muito não obrigado. tá. Irmão, Fica com Deus, beijo queridão. grande, fica com Deus. Valeu, um Beijo pra abraço. todo mundo que tá com a gente aí. Valeu, um abraço. Eu vou deixar tocando e vou me embora. Por favor.